Agora sim, então, contato restabelecido com o Dr. Jean Gorenstein. Como funciona esse toque de recolher, doutor? Bom dia. Bom dia. É importante lembrar que ontem nós tínhamos diagnosticados e confirmados na região da Itália 170 casos. De ontem para hoje nós passamos a ter 215 casos. Ontem eles já tinham feito esse toque de recolher no sentido de escolas, de creches, de alguns institutos de ensino terem as portas fechadas, e questionava-se a necessidade de se fechar, inclusive, o próprio comércio. Mas frente ao número abrupto de casos, um número extremamente elevado, as autoridades locais já pensam em fazer isso no sentido de diminuir a contaminação das pessoas, uma vez que o vírus ele tem uma alta infectividade. O que é? É a capacidade de transmissão de pessoa a pessoa. E frente a isso, a chance de se ter ali até uma epidemia local acaba sendo algo bastante alto. Ô doutor, falando sobre o Brasil, a gente acompanhou a reportagem falando que os brasileiros já foram todos liberados, mas a grande questão é a seguinte: a gente deu aqui a informação de que alguns brasileiros que estão na Itália conseguiram antecipar viagens e vão voltar hoje, amanhã, aqui para o Brasil. Qual é a preocupação? Se eventualmente eles tiverem algum contato na rua, enfim, qual que é a preocupação? Porque felizmente ainda não temos casos no Brasil. Pois é importante lembrar que nós temos aquele período que nós chamamos período de incubação, que é o período que alguém entra em contato com uma pessoa contaminada e vai desenvolver essa doença em algum momento, 5 dias, 10 dias, como nós tivemos nas epidemias anteriores, geralmente até 14 dias eu tenho a chance e possibilidade de desenvolver a doença. Por isso mesmo os repatriados ficaram um período de 14 dias. O que a gente sabe que mesmo neste período é um período de incubação, quando a gente fala de vírus respiratórios, como eles se multiplicam na garganta, na orofaringe, que nós chamamos, ele pode sim transmitir. Então, com isso, é claro, a nossa atenção para a possibilidade de, eventualmente, um ou outro brasileiro que esteja retornando ao país, ou mesmo algum estrangeiro, possa estar nesse período que nós chamamos período de incubação, não obrigatoriamente apresentando os sintomas, e com isso poder transmitir as pessoas no seu entorno próximo, inclusive em áreas de desembarque, e fazendo então com que todas aquelas pessoas que estejam voltando, seja dos Estados Unidos, seja da Europa, seja da Ásia, se manifestarem qualquer sintoma respiratório, como dor de garganta, febre, e inclusive com dificuldade ou não respiratória, devem sim procurar um atendimento médico para que assim possa ser instalado todas as medidas de proteção. Lembrando que na China, país epicentro da doença, o número de mortos já chega a 2.500 e de infectados cerca de 80 mil. Doutor, parece que está acontecendo uma nova alta nos casos de infecção pelo Covid-19. Em países a gente viu agora e comentou a Itália, a Coreia do Sul, o Irã registrou 12 mortes. Ainda existe o receio de acontecer uma pandemia da doença? Pois é, os especialistas, eles até avaliam que se nós tivermos números altos em vários continentes, nós já deveríamos estar considerando uma pandemia. É claro que muito distante daquela que foi observada em relação ao H1N1 e com a velocidade de expansão. A gente sabe que essas manifestações, essas ocorrências em outros países que não os países, especialmente a China, os países da Ásia de forma geral, era algo que nós aguardávamos com uma certa ansiedade. E por que essa ansiedade? Porque nós tínhamos a informação exatamente de todo o plano de contingência que havia sido tomado naquelas localidades. Praticamente 5 cidades com cerca de 10 a 11 milhões de pessoas foram confinadas, literalmente. Quer dizer, foi uma forma de se diminuir a expansão. Fato é que o número de casos na China vem diminuído.
de praticamente 2.100 casos dia para 1.700 casos dia. Mas, de toda forma, é um número ainda bastante alto. Nós temos uma alta circulação do vírus ali. À medida que as pessoas vão saindo, então, das suas quarentenas, elas vão retomando e retornando aos seus países, é aí sim que a gente começa a entender qual é o verdadeiro potencial desse vírus de transmitir-se de pessoa a pessoa e o seu impacto. Perfeito. Em termos de mortalidade, ele se mostrou absolutamente igual ao que tem havido na China, mas a sua transmissão ainda é bastante alta, por isso as autoridades de vigilância continuam bastante atentos, especialmente aqui no Brasil. Tá certo. Com a gente aqui no Jornal da Manhã falando sobre o coronavírus, o médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, Dr. Jean Gorenstein, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Frisando que na Itália subiu para 5 o número de mortes pelo supervírus e 11 cidades estão isoladas. Bom dia, doutor. Boa segunda-feira. Obrigada. Um abraço, um bom dia a vocês.